taxa de desemprego cai em agosto e atinge o menor nível desde 2015. E você vai ver também. Deputados protocolam PEC que autoriza a derrubada de decisões do STF. Projeto de usina em praia de Fortaleza pode derrubar internet no Brasil e trava embate com operadoras. Presidente da Câmara dos Estados Unidos não tem votos para evitar paralisação do governo. Shutdown deve acontecer neste domingo. E a gente te mostra o Pandapalooza, evento que dá ao público a chance de se despedir dos 3 animais que vão voltar para a China. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, 1h03 pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. O desemprego caiu no trimestre terminado em agosto. Segundo o IBGE, desta vez foi registrado o menor contingente de desocupados em números absolutos desde 2015. Vamos conferir. A taxa de desemprego no Brasil foi de 7,8% no trimestre móvel terminado em agosto. O resultado na taxa de desocupação ficou meio ponto percentual menor em relação ao trimestre imediatamente anterior, entre março e maio. No mesmo trimestre de 2022, o índice era de 8,9%. A taxa trimestral é a menor desde fevereiro de 2015, quando chegou a 7,5%. Com os resultados destes 3 meses, o número absoluto de desocupados teve baixa de 5,9% contra o mesmo período anterior, chegando a 8.400.000 pessoas. O país alcançou o menor contingente de desocupados em números absolutos desde junho de 2015, quando tinha 8,5 milhões de desocupados. Em relação ao trimestre anterior, são 528 mil pessoas a menos nesse contingente de desocupados. Comparado ao mesmo período de 2022, o recuo é de 13,2%, ou de 1.300.000 trabalhadores. De acordo com o IBGE, nesse trimestre, houve crescimento de 1,3% na população ocupada, que chegou a 99.700.000 pessoas. No ano, o aumento foi de mais de 641 mil pessoas ocupadas. Além disso, também cresceu o número de empregados com carteira assinada, ao maior patamar em 8 anos. Foram 37.248.000 trabalhadores contra 37.288.000 em fevereiro de 2015. Sem dúvida que falar da redução da taxa do desemprego é uma notícia boa de se comemorar. Ainda mais a ênfase dada pelo IBGE, que aponta o dado como o menor percentual de desempregados já registrado desde 2015. Agora, a pergunta que a gente faz, a pergunta que não quer calar, é como esses dados refletem a economia. O que está por trás desses números? E, é claro, o que esperar daqui para frente? Uma manutenção ou uma nova redução nessa taxa? Para descobrir essas respostas, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Quem vai nos ajudar a entender melhor a realidade por trás dos números é o economista e professor de finanças Denis Medina. Professor, seja bem-vindo. Olá, muito boa tarde. Obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade. Bom, a notícia é que a taxa de desemprego no trimestre é a menor desde fevereiro de 2015. Esse número veio dentro da previsão do mercado ou superou as expectativas? Professor, eu faço essa pergunta porque tivemos um período atípico de pandemia, onde muita gente perdeu o emprego e no momento de retomada, o retorno delas era de fato esperado. Mas levando isso em conta, qual a sua avaliação? Veio dentro das expectativas. O mercado tem pontuado que a gente está observando um crescimento econômico lento, mas gradual, e com isso o desemprego também vai respondendo negativamente, né? A gente vai tendo cada vez mais pessoas contratadas. Os setores que mais foram beneficiados nesse trimestre foi principalmente trabalhadores domésticos, trabalhadores ligados à administração pública e também pessoal de comunicação, financeiro e administração das empresas. Então, isso é um fator excelente, né, onde a gente vê cada vez mais pessoas trabalhando, cada vez mais pessoas gerando renda e, por consequência, consumindo também. Então, fatores excelentes para a economia.
A PNAD contínua ela traz tanto os números de trabalhadores com carteira assinada quanto sem carteira assinada. Eu queria que você pontuasse sobre o tipo de trabalho que está em maior ascensão agora aqui no país. O que mais cresceu foram trabalhos sem carteira assinada, porque teve um crescimento de 2,1% no trimestre, enquanto trabalhadores com carteira assinada subiu 1,1% no trimestre. Como eu tinha pontuado, né, os trabalhos que mais cresceram foram ligados a serviços domésticos. Perfeito. E estamos aí para entrar no trimestre de contratações de maiores oportunidades em um cenário de redução da taxa de juros, de aumento da expectativa de crescimento. O que a gente pode esperar mais para frente? Uma manutenção ou uma nova queda na taxa do desemprego? Provavelmente novas quedas na taxa do desemprego, justamente pelo que você citou, né? A gente está chegando no final do ano, onde o comércio se prepara para atender mais pessoas, os assalariados, as pessoas com carteira ou sem carteira têm um 13º que ajuda no consumo no final do ano. Então, a expectativa de mais dinheiro no comércio, mais pessoas consumindo, mais vagas criadas e, com isso, um crescimento melhor da economia. Então, estamos passando por um ciclo virtuoso nesse momento. Tá certo? Conversamos com o economista, professor de Finanças da Faculdade do Comércio de São Paulo, Denis Medina. Muito obrigada pela sua participação, professor. Obrigado, boa tarde, bom final de semana a todos. Para você também. Bom, e com o apoio de 175 deputados, a Câmara protocolou uma PEC que permite a derrubada de decisões do Supremo Tribunal Federal. A proposta pode alterar um artigo da Constituição Federal. A proposta, chamada de PEC do Equilíbrio entre os Poderes, foi apresentada pelo deputado federal Domingos Sávio e altera o artigo 49 da Constituição Federal. A intenção é que permita que o Congresso Nacional possa derrubar, por maioria qualificada, decisões do Supremo Tribunal Federal, que extrapolem os limites constitucionais. Domingos Sávio argumentou que o STF tem tomado decisões contrariando o que a lei diz. Ele citou a decisão do Supremo que derrubou a tese do marco temporal das terras indígenas como um dos exemplos. A Câmara aprovou a proposta logo após o Supremo rejeitar a mudança. A PEC deve ser discutida e votada em 2 turnos em uma das casas do Congresso. Para ser aprovada, precisa ter 3/5 dos votos dos deputados, ou 308 na Câmara e 49 no Senado. Não há previsão de quando a proposta pode chegar ao plenário. E a Polícia Federal realiza hoje uma nova fase da Operação Lesa Pátria. Um ex-integrante das Forças Especiais do Exército é suspeito de participação nos atos do dia 8 de janeiro. A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira um mandado de busca e apreensão em Brasília contra o general da reserva Ridalto Lúcio Fernandes, acusado de participação nos ataques de 8 de janeiro. Ele é considerado executor e, possivelmente, um dos idealizadores dos atos contra as sedes dos 3 poderes. Durante a ação, os agentes apreenderam armas, passaporte e celular do general. O Supremo Tribunal Federal também determinou o bloqueio de ativos e valores do investigado. Ridalto foi diretor de logística do Ministério da Saúde durante a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello. Atualmente, Ridalto atua como professor do Instituto Sagres de Política e Gestão Estratégica Aplicadas. A Polícia Federal busca identificar supostos integrantes das Forças Especiais do Exército que teriam dado início às invasões às sedes dos 3 poderes. A investigação apontou que os suspeitos usavam balaclava e luvas e teriam aberto as escotilhas no teto do prédio do Congresso Nacional. A PF apura se eles teriam facilitado a invasão dos extremistas. Isso porque as suspeitas apontam que aconteceu uma atuação profissional, pessoas que conheciam previamente o local e possuíam treinamento. E olha só, um projeto de criação de uma usina numa praia do Ceará pode derrubar a internet aqui no Brasil. As operadoras temem que a usina danifique cabos de telefonias que partem da Europa e África para Fortaleza. O governo do Ceará pretende executar a obra de uma usina que promete converter água do mar em potável. Mas as empresas telefônicas temem que a estrutura do projeto cause o rompimento de cabos submarinos que fornecem acesso à internet.
A iniciativa da construção da usina de dessalinização é liderada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará. O projeto prevê a ampliação de 12% da oferta de água na Grande Fortaleza. O edital para a realização do projeto foi vencido pelo consórcio Águas de Fortaleza e o investimento previsto é da ordem de 3 bilhões e 200 milhões de reais. O problema é que de Fortaleza os cabos de fibra ótica partem para o Rio de Janeiro e São Paulo. Por conta da proximidade, a capital cearense é a primeira cidade do Brasil a receber dos europeus os cabos que garantem uma conexão rápida à internet. Conforme a Anatel, esses cabos são responsáveis por 99% do tráfego de dados. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, se os cabos forem rompidos, o país inteiro fica offline ou com a internet bastante lenta. Para evitar o risco, a Anatel emitiu uma recomendação contrária à instalação do projeto da usina de dessalinização. A medida parou o andamento do projeto. A Companhia de Água explicou que a distância entre cabos e outras infraestruturas foi ampliada de 40 para 500 metros para evitar riscos. E com as novas medidas, a CAGES espera que a Anatel revise a medida que travou o andamento do projeto. E atenção contribuinte, a Receita Federal paga hoje o último lote de restituição do Imposto de Renda de 2023. O total de quase 2 bilhões de reais devem ser creditados a 1.260.000 pessoas. O depósito feito diretamente na conta bancária ou pela chave Pix informada na entrega da declaração já leva em conta a correção adicional de 4,28% referente à variação da taxa Selic. Se o pagamento não for realizado, os valores ficam, então, disponíveis por até um ano no Banco do Brasil. Caso o contribuinte não resgate o valor da sua restituição no prazo, ele deve solicitar no site da Receita Federal. E quem não teve dinheiro liberado em nenhum lote caiu na malha fina e vai ter que acertar as contas com o leão. E veja a seguir, presidente da Câmara dos Estados Unidos não tem votos para evitar a paralisação do governo. E a gente te mostra o Pandapalooza, evento que dá ao público a chance de se despedir dos 3 animais que vão voltar para a China. Os detalhes depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h16 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa sexta-feira para você. A cidade de Manaus decretou emergência por causa da seca no Rio Negro. Até agora, 17 municípios amazonenses sofrem com a dificuldade de conseguir alimentos e também água potável. A Prefeitura de Manaus decidiu decretar situação de emergência por 90 dias em razão da seca que atinge o Rio Negro, após o nível baixar a cerca de 16 metros, que é considerado muito inferior para o período. Com isso, subiu para 17 o número de municípios amazonenses que têm problemas por conta da estiagem que assola o estado. Com a seca, os moradores das zonas ribeirinhas e rurais estão com dificuldade de acesso a alimentos e água potável. Segundo a Prefeitura, entre as ações previstas para atender a população estão a distribuição de alimentos e a perfuração de 30 poços artesianos para levar água a diferentes comunidades. Também devem ser entregues 60 botes com motor para as comunidades afetadas. A seca também contribui para o aumento das queimadas. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, enquanto a capital amazonense registrava 2 focos de queimadas, municípios do interior, entre eles Altazes, Novo Airão e Iranduba, contabilizaram 58 ocorrências. Os focos de incêndio fizeram com que a cidade ficasse encoberta por uma nuvem de fumaça. De acordo com o INPE, em setembro foram registrados 6.597 focos no Amazonas. A situação ainda deve se agravar mais em outubro, quando a estiagem deve ficar mais intensa. A estimativa da Defesa Civil é que até o mês de dezembro, cerca de 500 mil pessoas sejam afetadas pela severa estiagem que atinge a região. E nos Estados Unidos, uma frente fria está provocando fortes chuvas nesta sexta-feira na cidade de Nova York, que pode ter suas estações de metrô inundadas pela água.
Segundo o escritório do Serviço Meteorológico Nacional do Estado, inundações repentinas estão em andamento ou eram esperadas nos condados de Nassau, Queens e Kings, em Nova York, que inclui o Brooklyn. Um alerta de inundação repentina está em vigor nas áreas onde um radar indicou chuvas fortes. A ameaça de inundação está afetando cerca de 25 milhões de pessoas em todo o Nordeste dos Estados Unidos nesta sexta-feira. A área dos 3 estados de Nova York enfrenta um risco moderado de nível 13 de 4 de inundações repentinas, de acordo com os meteorologistas. Taxas de chuva intensas de até 50 milímetros por hora são previstas, o que pode causar graves inundações repentinas nas estradas e até mesmo nas estações de metrô. O presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, não tem votos para evitar a paralisação do governo. O Congresso permaneceu no caminho certo na manhã desta sexta-feira para desencadear uma paralisação do governo neste fim de semana, já que o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, parece não ter votos para aprovar um projeto de lei provisório de última hora para estender o financiamento do governo para além de amanhã. Com o Congresso num impasse, o governo federal está lutando para se preparar para uma paralisação quando o financiamento do governo acabar à meia-noite de sábado. Enfrentando o desafio mais significativo à sua liderança até a data, McCarthy arrisca-se a provocar um grande confronto com os conservadores linha dura se tentar aprovar uma extensão de financiamento de um mês, uma vez que argumentam que o Congresso deveria concentrar-se na aprovação de projetos de lei de despesas para o ano inteiro. As datas para a visita de Putin à China foram definidas, mas não anunciadas. A expectativa, segundo a agência de notícias estatal russa, é que no encontro o presidente Vladimir Putin discuta questões importantes e estratégicas com o presidente chinês Xi Jinping. Em 20 de setembro, durante uma reunião com autoridades chinesas, Putin disse que aceitou de bom grado o convite de Xi para visitar a China em outubro para o Fórum do Cinturão e Rota. A Rússia e a China saudaram recentemente a sua cooperação antes da visita de Putin a Pequim. Durante uma reunião em Moscou no último dia 25, os principais diplomatas de ambos os países discutiram o fortalecimento da sua cooperação internacional. Segundo o Ministério de Negócios Estrangeiros russo, os dois países continuarão o trabalho bem coordenado na Assembleia Geral da ONU e em outras reuniões de cúpula e reuniões de alto nível. 3 pandas do Parque Nacional de Washington devem voltar à China no início de dezembro. E por isso, para que os fãs pudessem se despedir, o zoológico promoveu um evento chamado Panda Palooza. Vamos ver. Um fim da ligação de décadas entre os animais fofinhos e a capital norte-americana. Os primeiros pandas chegaram da China em 1972, como um presente após a visita histórica do então presidente Richard Nixon à nação liderada pelos comunistas. O zoológico deu início a um evento chamado Panda Palooza, uma semana antes da partida. Fãs de todos os Estados Unidos visitam o local para ver os bichinhos pela última vez. Esta é a segunda vez que vejo os pandas. Estive aqui no início deste ano e quando soube que eles estavam indo embora, quis voltar a vê-los novamente. Já passei uma vez e vi 2 deles e tem sido muito incrível. Quando soube que esses pandas estavam indo embora e os pandas do Zoológico de Atlanta estavam indo embora e não haveria ursos panda em toda a América do Norte, já que não há nenhum no Canadá e apenas um muito antigo no México, fiquei muito chateada. Embora a saída dos pandas fosse esperada devido a obrigações contratuais, muitos veem a mudança como reflexo das tensões crescentes entre Pequim e Washington. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Me despeço de alguns, mas não de todos, porque daqui a pouco, a 1h50, eu volto com mais informações para você. Pega um cafezinho e volta aí. Até já já.